Olha, friend, se você está pronunciando essas palavras aqui como called e asked, você precisa ver esse vídeo, então vem comigo. O meu nome é Daphne, eu sou a Teacher Daph, já me segue no Instagram para não perder meus conteúdos sobre pronúncia. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os ed endings, ou seja, os regular verbs, os verbos regulares do inglês que estão no passado e que, portanto, terminam com ED. Então, eu vou fazer todo um contexto aqui para quem está caindo de paraquedas e nem sabe o que é verbo regular, você vai poder usufruir desse conteúdo sim. Vamos lá, segura na minha mão, não solta. Então, os verbos em inglês eles são divididos entre regulares e irregulares. Os regulares eles têm uma regularidade, ou seja, todos eles vão funcionar da mesma forma. Os irregulares, cada um vai ter uma forma diferente e eles têm uma listinha especial para a gente consultar, né, quais são as variações deles. Então, quando um verbo vai para o passado, por exemplo, o verbo ligar no português, para ir para o passado, a gente tem que fazer o quê? Eu liguei, você ligou. Isso é uma transformação que ele sofre. No inglês, qual que é a transformação que ele vai sofrer? O verbo ligar, então, é call, e no passado ele vai ganhar o ed. Então, os verbos regulares, quando vão para o passado, vão sofrer essa transformação. O verbo perguntar, que é ask, no português, perguntar vira eu perguntei, você perguntou. No inglês vai virar ask mais ed. O verbo need, que é o verbo precisar, no passado, ganhou ed. O wait, que é esperar, no passado, ganhou ed. Então, essa é a regularidade deles. Só que esses verbos que terminam com ed, eles têm uma pronúncia muito tricky, que engana muito a gente. Em alguns casos, a gente pronuncia sim o ed, mas em outros não. Essa pronúncia do ED vai se transformar demais. E é isso que a gente vai aprender aqui nesse vídeo hoje. Então, bora lá. A gente vai ter three different pronunciations, ou seja, três tipos de pronúncias possíveis, né, nos verbos que terminam com ED. E essas três pronúncias diferentes vão ser according to the last sound. Nós estamos falando aqui de sons e não de letras according to the last sound of the base form of the verb. O que é isso? De acordo com o último som da forma base do verbo. Então, a gente está trabalhando aqui com os verbos que terminam em ed? Sim, mas a gente vai ter que olhar primeiro para esse verbo na forma base. Então, antes de ganhar o ed, qual que é o último som do verbo call? É o som isso mesmo, não é u, tá? Não é u. Em português, muita gente fala call, mas não é isso. A gente precisa de um som de L aí. É contraintuitivo para nós, porque no português a gente não marca L em final de palavras, como por exemplo na palavra Brasil, a gente transforma o L num U, né? Mas no inglês não vai rolar fazer isso. A gente precisa marcar muito bem esse L no final de palavras e sílabas, tá? Então repete aí comigo. Call. O último som do verbo call, então é L. Identificou? Beleza. Qual que é o último som do verbo ask? É o som k. Não é i, porque não é ask, beleza? Então, o último som k. Qual é o último som desse verbo? Need. D. É o D, é o som de, é o som d. E o último desse aqui, t. Wait. Então, nós temos o, k, d, t. E eu peguei esses quatro aqui de propósito, porque eles vão representar os três tipos de pronúncias com as quais nós vamos nos deparar aqui nos verbos no passado. Então, nós temos aqui three groups. O primeiro grupo se refere ao último som, né? Quando o último som é vozeado, voiced. Então, the last sound is voiced. O que é um som voiced? É quando existe voz. Então, uma coisa muito importante para você dominar a pronúncia do inglês é saber quando o som é vozeado e quando não é. Você precisa de ter consciência fonética, que é a consciência do seu aparelho fonador. Produzir voz é vibrar cordas vocais, é vibrar garganta. Então, se eu falo, por exemplo, a, tem voz, obviamente. Mas se eu falo sh, não tem voz. Então, de xícara, não tem voz. Sh, percebe a diferença? Então, esse som aqui, será que tem voz ou não? Tem voz? Porque se eu parar de vibrar minhas cordas vocais, não vai sair nada. Vai só. Não vai sair som. Então, esse som é vozeado. The last sound is voiced. Então, eu olho para a forma base, vai acompanhando o passo a passo comigo. Olho para o verbo antes dele ganhar um ED e descubro, ele tem voz? Beleza, esse aqui tem.
O segundo grupo se refere a um som voiceless, when the last sound is voiceless, ou seja, não existe vibração de cordas vocais, como por exemplo em ask, não tem voz. Se você colocar voz nesse som aqui, ele vai virar outro som, quer ver, ó? G, G. Ele virou o som de G, como na palavra gato. Então, quando você for identificar o último som para saber se ele tem voz ou não, toma cuidado, não pronuncia a palavra inteira. Você vai ter que pronunciar só o último som e colocar a voz aqui na sua garganta para ver se ela vai vibrar ou não. Então, se você falar ask, ele vibrou aqui no A. Aí você já vai, opa, vibrou. Mas não, tá vibrando no som da letra A. Não é a letra A que a gente quer o último som, que nesse caso é k. Não tem vibração de garganta. E o terceiro grupo, né, de pronúncia é quando the last sound is t or d. Então, quando o último som da palavra não é a letra for um som de d, que no caso da palavra need, isso acontece, ó, need, d. O último som, então, é d. E na palavra wait, que é esperar, o último som é t. Então, call, ligar ou chamar, ask, perguntar, need, precisar e wait, esperar. Vamos entender aqui, então, o que que vai acontecer com o ED em cada um desses grupos. No primeiro grupo, quando o último som é vozeado, o ED vai se transformar em um som de d. Ou seja, na prática mesmo, o que que acontece aqui? A gente não pronuncia o E, né? Porque se o ED, esses dois aqui, se transformaram em um d, na prática eu simplesmente não pronunciei o E. Só isso, eu apaguei o E. Então a pronúncia aqui, que parece ser called, na verdade é cold. Cold, ou seja, do som L, você já pula imediatamente para o som D. Loucura, eu sei, mas confie em mim, é assim mesmo, pode reparar, tá? Então, cold. É D. Se o último som da forma base, call, tem voz, o ED se transforma em D. Cold. Quando o último som da forma base não tem voz, esse ED vai se transformar em um T. Então, na prática, a gente vai ter que cortar tanto o E quanto o D e acrescentar, digamos assim, né, um som de T. Então, é uma transformação mesmo que acontece aqui. Então, uma palavra que parece ser asked, na verdade é asked. Oh my God. You're kidding, teacher. I'm not kidding. Asked. Inclusive, eu vou fazer um parênteses aqui. Quando eu estava aprendendo sobre isso, essa coisa de pronúncia dos EDs, eu estava aprendendo inglês, obviamente, e aí eu estava numa conversation, numa roda de conversa, né, num conversation club, com algumas falantes nativas. E aí elas ensinaram isso, né, nessa aula de conversation. E aí, de repente, teve um momento lá que eu tava falando, contando alguma coisa, contando alguma história, e aí apareceu muito a palavra asked, e toda hora eu falava asked, e aí elas me corrigiam, asked. Aí eu, ai, putz, aí me corrigia, asked, daqui a pouco eu falava de novo, esqueci, falava errado, e graças a essa correção e a muita insistência da minha parte, eu consegui aprender da forma correta depois, mas foi a duras penas. Então, fechando meu parênteses aqui, continuando, esses finais quando o último som da forma base não tiver voz, o ED vai se transformar em um t, asked. E o nosso último grupo se refere às palavras que terminam com o som t ou d. O que que vai acontecer nessas palavras? O ED vai produzir o som ed, ou seja, o ED vai ser pronunciado. E aí? Caso você não conheça o alfabeto de sons, né, o alfabeto fonético, eu preciso te contar uma coisa. Esse símbolo aqui, que é como se fosse um I maiúsculo, só que achatadinho, né? É um I com tracinho em cima e com tracinho embaixo, não representa o som I, o I de ilha, I de igreja, I do português. Não. Esse símbolo fonético, ele representa, ele está muito mais próximo do nosso som E, como na palavra você, bebê, né? Um pouquinho mais perto do I, mas não é definitivamente não é um I, tá? Então, esse ED vai ser pronunciado da seguinte forma. Ni, aí aqui sim é som de I, de igreja, de ilha. Ni, needed. Percebe a diferença? I, E.
needed, waited, needed, waited. Então, recapitulando, called é apagado, asked é D transformado em T, e needed, com o ED bem pronunciado, e waited, com o ED bem pronunciado também. E eu acho engraçado que parece que alguém sentou e falou assim: nossa, eu vou inventar uma regra bem legal para pronunciar esses verbos. Não parece que foi uma coisa que surgiu espontaneamente na fala, né? Porque, olha só, acompanha esse raciocínio comigo. Quando o último som é vozeado, o ED se transforma em D. Quando o último som é desvozeado, o ED se transforma em T. E quando o último som for D ou T, a gente pronuncia o ED. Muito louco isso, né? Eu acho isso muito interessante. Então, essa lógica aqui pode até ajudar você a memorizar essa regra. Agora, eu vou trazer para vocês mais transcrições fonéticas, né, para a gente conseguir acompanhar essa pronúncia com a ajuda do alfabeto de sons, dos símbolos fonéticos, porque as letras nos induzem ao erro. Quando a gente trabalha com a escrita do inglês, ela leva a gente para um lugar de pronúncia errada mesmo, porque, poxa, se o meu cérebro está vendo esse E aqui, ele vai querer pronunciar esse E. E aí o seu cérebro entra numa confusão super grande quando você ouve essa palavra sendo pronunciada sem o E. Ele fala assim, não, peraí, tem alguma coisa errada, tem um E aí, a gente vai falar esse E. Aí você fica numa luta interna ali, você com a sua cabeça, seu ouvido, sua boca, blá, confusão total, porque não está claro para você isso aqui, esse movimento. Então, quando a gente aprende a usar o alfabeto de sons, que revela exatamente qual é a pronúncia, né, cada som que é produzido na palavra, fica muito mais fácil da gente entender, da gente conseguir pronunciar bem. Basta conhecer os símbolos. Então, se você não conhece os símbolos, não tem problema. Aqui a gente vai ter contato com alguns, né, e eu já vou explicando quais são eles. Então, aqui na palavra cold, o que que a gente tem? Isso aqui é o som K, normal mesmo, transparente, como no português. Esse O com abertura representa o O de avó. Então, você vai fazer um som de O mesmo aqui, ó. Có, có. Depois a gente vai ter o L, que eu falei que tinha que marcar o L no final de cold. E por fim o D. Então, aqui você consegue ver com muita clareza que não existe E. Não existe o som de E aqui. Cold, cold. Bem transparente, né? Em asked, acontece a mesma coisa. Ó. Você vê aqui que não existe nem som de E e nem som de D. Então, lembra que no alfabeto de sons, cada símbolo desse representa um som. Se tem um símbolo aqui, você tem que fazer um som para ele. O som que sai a partir desse símbolo aqui, que é uma mistura de A com E, é literalmente uma mistura de A com E. O som não é nenhum nem outro, é uma mistura dos dois. Então é como se você fosse falar um som de E, mas com a boca bem mais abertona, com a mandíbula bem caída. Tipo assim, ó. É. Então é esse som aqui, esse final, resultado final. Boca esticada para os lados e mandíbula para baixo também. É. Então nós temos asked, asked, asked. E no último caso aqui, dá para ver claramente que o ED é pronunciado. Lembra que eu falei que o I com tracinho em cima e embaixo é o som E. Inclusive, a gente consegue ver aqui a diferença desse som para esse som. Então, no alfabeto de sons, o I com o pinguinho representa o I de ilha. O I com tracinho em cima e embaixo representa o E de você. Então, você pode ver aqui que são sons diferentes. Needed, needed. Já aqui um wait em waited, esse, que é uma letra I do português, faz o mesmo som que esse E, ó. Waited, waited, waited. Então agora eu vou trazer todos, quer dizer, eu vou trazer várias palavras de exemplo para o primeiro grupo. Vou fazer isso com os três grupos. Então, olha só. Primeiro grupo, quando o último som é vozeado, o exemplo que eu dei foi call. O segundo grupo, último som da forma base desvozeado. E o. Gente, eu coloquei um e um. Ai, meu Deus, perdoa aqui a pessoa que não atualizou o número aqui. Então, grupo um, grupo 2, grupo 3. E aí, trouxe, então, vários verbos de exemplo, trouxe eles com o ED, obviamente, e o alfabeto de sons para ajudar a gente a enxergar esse movimento, essa mudança na pronúncia do ED, tá? Então, primeiro grupo, com o último som vozeado, a gente tem aqui ó, o verbo use. Então, vamos identificar qual que é o último som de use. É um som de Z de zebra. Esse último som é vozeado. Porque se ele não for vozeado, ele vai virar um S de sapo. Olha a diferença.
não tem voz. Tem voz. É só essa a diferença entre os dois. Maneira de articular idêntica. Então, se ele termina com um som que tem voz, o ED vai virar um D, ou seja, na prática, o E vai ser apagado. A nossa pronúncia, então, vai ficar used, used. No alfabeto de sons, o símbolo J representa o som Y, que é um som de I breve, curto. Ele é considerado, inclusive, um som consonantal. Então, não é o mesmo I que a gente viu ali com as palavras do exemplo anterior, né? Mas é um som Y, breve, curto. Então, used, used. Então, aqui do som Z, que é o último som dessa palavra, você já passa para o som D. Olha essa transição, used. E aí, quando eu falo é sobre som, não é sobre letra. O que eu quero dizer com isso? A última letra da palavra use é a letra E, mas a gente não pronuncia essa letra E. A gente não fala use, a gente não fala use, né? A gente fala use. Então, o último som é de fato o som é esse som aqui. Então, no alfabeto de sons aqui fica bem mais claro o que você tem que fazer. Used. Fica claro se você souber que esse J aqui é um som de I e não de José, né? Já o verbo arrive vai terminar com o som. O que acontece aqui, gente? A mesma coisa de use. Então, esse é também não é falado. O último som que tem voz. Então, na prática, o E é que vai ser cortado. Aqui a gente consegue ver isso muito bem. Arrived. Arrived. Essa aqui é a parte mais forte, né? Arrived. Aqui em live acontece a mesma coisa. São três verbos aqui de exemplo com o E sem ser pronunciado. Live, mesmo o último som de live é o mesmo som de arrive, que é o som V. Então, na prática, cortamos o E. Ai, gente, tá trocado aqui. Lived, cadê o lived? Tá aqui, gente. O que aconteceu na hora de montar esse material? Vamos lá, desiste de mim, não. Vamos trazer aqui o lived. É esse aqui, ó. Só ficou fora de ordem, mas acompanha aqui comigo. Então, live, que é o verbo morar. Então, eu não tô falando das pronúncias, né? Use, usar, arrive, chegar. E live é viver ou morar. Ele tá aqui, ó. A pronúncia dele tá aqui. Então, você já conhece esse sonzinho, desse símbolo, né? O som desse símbolo, que é o E. E aqui, na hora de passar pro ED, na hora de pronunciar o ED, a gente vai pular do som V pro D. Lived. Olha só, mesmo finalzinho. Arrived, lived. Vai ter algumas outras mudanças aqui, eu acho, da posição dos verbos. Agora, a gente vai passar para o travel. Deixa eu apagar esses rabiscos aqui. A gente vai passar para o verbo travel, que significa viajar. E o último som dele é L. Mesmo caso de call. Call, tem voz. Então, o ED vai se transformar em um D. Na prática, a gente não vai pronunciar o E. Na hora de pronunciar, traveled. Traveled. Do L você já pula para o D. Ó. Mesma transição aqui do final. Traveled. Esse som também você já conhece, que é o traveled. No verbo share, que significa compartilhar, ele também não vai ter o E pronunciado. Então, o último som dele não é o som de E, sim o som de share, share. Não é share, não é sherry, e sim share. Então, na prática, nós vamos apagar esse E, porque o ED vai se transformar em D, e essa é a transcrição dele, shared. Esse S compridão representa o sh de xícara, shared. Allow, que significa permitir, tem o último som dele aqui, como um som vocálico de o, que na verdade isso aqui é um ditongo, né? São dois sons juntos, esse au. Então, o que nós temos aqui é o último som com voz, o que significa que na prática nós só vamos cortar o E para que esse ED se transforme num D, e é isso que a gente vai ter aqui, ó. Allowed, allowed, allowed. Esse símbolozinho aqui já apareceu várias vezes, né? Então eu vou falar dele, que som que ele produz. Ele é o som mais comum da língua inglesa e ele é um sonzinho fraco. Então, ó, arrived, traveled, allowed. Sonzinho bem sem ênfase mesmo. Ele vai aparecer em sílabas não tônicas.
O verbo play também termina com um som de vogal, então obviamente ele vai ter voz, porque não existe vogal sem voz. Play, na prática nós vamos cortar o E. Então o que que acontece nessa pronúncia? Played. Sério, sério, não é played, não é played, e sim played. E aqui é mais um verbo em que a ordem está diferente. Cadê? Então, a transcrição de play está aqui em cima. Vamos embora mudar para cá. Então, na prática, o que nós temos aqui é a ausência desse E. Played, played. Não é played. A mesma coisa, a mesmíssima coisa vai acontecer com try, porque a gente vai ter o E na escrita, então ele é até um verbo irregular, ó, ele é até um verbo regular, que tem uma irregularidade na escrita, então a escrita dele muda, porque antes do Y a gente tem uma consoante, né? E quando o verbo termina em Y e antes tem uma consoante, ele perde o Y e ganha o IED. Então a escrita dele vai ficar assim, mas ele vai perder esse E na hora de ser falado. Então a pronúncia dele é tried. Olha que transparente, gente. Não tem como não gostar do alfabeto de sons quando você vê isso aqui. Played, tried. É muito transparente, sério, é muito lindo. Isso aqui ajuda demais. No verbo study, study ou study, dependendo do sotaque que você estiver falando, ele também termina em Y e antes do Y a gente tem uma consoante, então ele também perde o Y e ganha o IED, mas na prática ele vai seguir a mesma ordem da pronúncia, né? A mesma lógica da pronúncia, ou seja, perdeu o ED. Studied, studied, studied ou studied, porque no americano, sotaque americano, né? Esse D pode se transformar no ura de arara. Mas se você não quiser produzir esse som, se for difícil para você, não tem problema nenhum, pode falar study, study, tá? 100% correto. Studied. É um pouco difícil a gente fazer essa transição aqui, dois sons de D próximos, mas com prática você consegue, tá? E para finalizar nosso exemplo do primeiro grupo, a gente tem o verbo clean, que significa limpar. Não sei se eu falei que try significa tentar e play significa jogar. Então, o verbo clean, limpar, termina com o som n, n. É um som de N. Não é clean, não é clean, tá? Porque a gente já trouxe essa palavra para o português e também e a gente ignora completamente o N no português, o que não tem problema nenhum, mas no inglês não é legal fazer isso, então a gente precisa dar atenção para esse N aqui. Então, é clean, o que significa que na prática nós vamos apenas cortar o E quando ele ganhar o ED e falar cleaned. Então, essa transição aqui do N para o D é sim muito difícil para nós, porque são dois sons de consoante juntos, né? O encontro consonantal, coisa que não acontece no português, e a gente pena para conseguir fazer isso em inglês. Natural que você ache difícil, mas com prática é muito possível, tá? Então, isso aqui, ó, used, arrived, traveled, um, cleaned. Isso é complicado mesmo, mas com prática é possível. Só tô vendo um detalhe aqui que talvez valha a pena chamar sua atenção, que aqui parece que é um ED no final, né? Mas esse study, esse I aqui, é esse som. Quando chega o ED, teria outro, tá? Então, esse I que apareceu aqui é, na verdade, este I primeiro. Então, tem um I, depois seria outro I do ED, né? E aí, esse E do ED é que a gente vai apagar. Espero que isso tenha ficado claro. Bom, encerramos aqui, então, os exemplos do verbo do primeiro grupo. E agora a gente vai para o grupo 2. Deixa eu consertar isso aqui, porque... Ai, meu Deus, cadê? Deixa eu achar um negocinho aqui bonitinho para cobrir esse aqui e colocar no number 2. Tá, ficou horroroso, mas... Opa, ficou horroroso, mas é o que temos para hoje. Então, the last sound is voiceless. O último som é sem voz, como em ask. E esse ED vai se transformar em T. Então, eu peguei aqui, ó, dois verbos iniciais que vão ter o mesmo final, que é com o som talk, mesmo de ask. Existem muitos verbos em inglês que têm esse finalzinho k. Ó, então temos ask, talk, look, cook, book, tem vários. E aí, para todos esses verbos, obviamente, vai ser a mesma coisa, né? A pronúncia vai seguir essa mesma lógica. Então, aqui nós vamos ter que apagar
tanto o E quanto o D para fazer essa substituição pelo T. Então, o ED aqui, ó, já era, sumiu, acabou. Esse ED virou T. Então, mais um caso aqui, ó. Essa palavra não é talk, não é talk, e sim talk. Talk. Então, você já conhece esse símbolo, ele é o O de avó, né? Talk, talk. Mais um encontro consonantal aqui, muito difícil para nós falantes de português, que é o ct, ct, ct. Então, talvez você precise de ficar um tempo aqui, ó, praticando só essa transição. Ct, ct, ct. Dominou, você vai, continua, né, para a palavra inteira. Então, talk, que é falar ou conversar, vira talked. Look, que vira looked. Look é olhar. Like, eu marquei só esses dois, mas esse também tem o mesmo final. Por quê, gente? Porque o E não é pronunciado. Então a gente está falando aqui do último som. O último som da palavra like é o mesmo de talk e look. Talk, look, like. Então, liked no passado vai ter essa pronúncia aqui. Finalzinho com a transição ct. A palavra stop, que é parar, stop, qual que é o último som dela? É um som sem voz. Se você colocar se você colocar uma voz nesse som, ele vai virar um B. B. Então, sem voz. Esses verbos que terminam que tem uma sílaba só, termina em consoante, vogal, consoante, a última consoante a gente dobra, por isso que aconteceu isso aqui. E a pronúncia é stopped. Esse símbolo aqui não representa um som de A, tá? Então não é stopped, mas também não é um som de O de avó. É um som diferente, tá? Entre um A e um O. Então é como se fosse um O com a boca bem abertona. Stopped, stopped. Mais um encontro consonantal aqui, desafiador para nós falantes de português. Então, talvez você precise ficar um tempinho aqui praticando essa transição, que vai acontecer aqui também na palavra help, que é ajudar. Stopped, helped, helped. Finish e brush também tem o mesmo final. Finish, xícara, é um som sem voz. Se você coloca voz nesse som, ele vai virar J de girafa. Então, finish, na prática, nós vamos cancelar o ED e colocar um som de T. Então, é essa transição que a gente vai ter. Você já aprendeu que o símbolo fonético que representa o sh é o S grandão, né? Então, esse aqui já está conhecido para você. Então, a transição aqui é sht, sht, sht. Percebe? Gente, é natural que você esteja aí querendo gritar e sair correndo, tá? Mas não vai, não. Fica aqui comigo. Porque com prática você vai conseguir. Fica aqui, ó. Sht, sht, sht. E você vai ter um impulso muito grande de falar shit, shed, mas não tem E aqui. Não existe um som de E, não existe voz, não existe garganta vibrando aqui. Luta contra esse impulso. Então, a pronúncia fica finished. Quer dizer, então, teacher, que não é finished. Oh my God, não é finished. É finished. Os dois sons aqui, ó, são o E de você e não I de ilha. Finished. A palavra brush, que é escovar, também vai ter esse mesmo movimento no final, essa transição. A pronúncia dela, então, vai ser brushed. O ED se transformou num T. Brushed, brushed. A palavra watch, na minha opinião, é a mais difícil, porque aqui esse encontro consonantal vai ser entre os sons ch, 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 que é o último som de watch, e o T, que são muito parecidos, muito próximos. Então, essa transição, você fala, o que está acontecendo? Então, vamos lá. Ch, 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 como em tchau, ch, 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 e t, 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 que é o T do inglês, bem na pontinha, assim, ó, o T do inglês é só a pontinha da sua língua encostando ali na parte de trás dos dentes, quase rolando um soprinho. T, t, t. Percebe? Um toque bem suave. Então, natural que você tenha dificuldade aqui, tenha paciência com você mesmo ou você mesma nesse processo, tá? Tudo bem, tá? E vamos lá. Watched. Ó, mesmo som aqui de A, que acontece na palavra stop. Stopped, watched. Watched. Você vai querer falar watched, você vai querer falar watch it, mas não é nenhum dos dois, é watched.
E aqui a palavra kiss e dance, elas vão ter o mesmo final, apesar de dance ter um E na escrita, na fala, o último som dele é dance. Então a transcrição de dance também é uma que eu acho linda, né? Vou até aqui dance. Então a palavra kiss, que é beijar, kissed. Essa aqui já é mais fácil. A transição do S para o T eu não acho tão difícil, não costumo ver os alunos com tanta dificuldade nessa transição. E lembra que esse E também não é I de ilha, e sim E de você. Kissed, kissed. E a palavra dance, que é dançar, danced, danced, com a mesma transição. Agora nós vamos para o último grupo, né, com os exemplos de palavras aqui, o grupo em que nós temos o último som das palavras como sendo d. Então eu coloquei aqui todas essas palavras do primeiro grupo aqui, ó, terminando em d. Opa, não. Aqui, até divide, e essas últimas aqui terminando em t. Então, eu deixei bem separadinho para a gente conseguir praticar várias ao mesmo tempo. Então, aqui na transcrição, repara que o ed vai ser representado pelo izinho com tracinho em cima e embaixo, né? Não se deixa enganar, porque isso aqui não é um som de i, é um som de e. Então, essas eu acho mais transparentes, porque, na verdade, o que que a gente enxerga aqui? A gente enxerga um E. Então, essa é a mais fácil de pronunciar a partir da escrita. Ó, needed. Isso, é muito próximo do que está escrito, né? Needed, needed. Perfeito. Decided, decided. É o finalzinho mesmo que está escrito aqui. Olha na transcrição fonética como é que é bonitinha essa representação do I fazendo o som de I. Decided, decided. A palavra end, que é terminar, finalizar, como verbo, né? Ended, ended. Muito fácil de olhar para cá e chegar nessa pronúncia. Ended. Added, que é adicionar. Quem é da época do Orkut, lá a gente falava, do Facebook, a gente falava ADD. Me ADD lá, no MSN, me ADD, gente. Não tem nada de ADD, é o verbo add, que é adicionar. Added, added. Então, você olha para cá, fica fácil de pronunciar. E divide, que é dividir. Divided, divided, divided. Aqui, olha só, foi um descuido meu. O que que acontece? Mas até é bom algumas coisas acontecerem como descuido, que aí vira oportunidade para a gente falar, né? Eu falei com vocês que esse som aqui é o mais comum da língua inglesa, né? Ele é o schwa. Ele é um som bem fraquinho. E muitas vezes esse ED pode ser pronunciado com o som do schwa. Então, no site, por exemplo, que eu uso para pegar a transcrição fonética, ele sempre oferece as duas possibilidades. Eu falei, para não confundir o pessoal, eu vou colocar uma só. E aqui acabou que esse eu deixei passar. Veio com a pronúncia diferente, né? Com a transcrição diferente. Mas então, qual que seria a diferença na prática? Decided. Em vez de decided, decided. Como é uma sílaba que está fraca, porque a força dessa palavra está aqui, na prática, no final das contas, isso não vai chamar muita atenção, tá? Mas você pode focar nesse som aqui que não tem erro. É o E, que essa é tipo assim a oficial, digamos assim, mas por estar numa posição fraca, essa aqui pode acabar acontecendo e tá correto também. Agora vamos passar para o outro grupo, que é os que terminam com t, com o som t. A gente tem start, que é começar, né, iniciar, paint, que é pintar, want, querer, e wait, esperar. E aí nós vamos ter started, started, painted, painted, wanted, wanted e waited, waited. Então, neste grupo aqui, pode até ser que se você não tem familiaridade com a transcrição fonética, o grupo escrito mesmo, né, que é a parte escrita, seja até mais fácil para você de conseguir entender. Mas nos outros, definitivamente, a transcrição fonética, o alfabeto de sons, vai te ajudar demais a conseguir pronunciar corretamente esses finaizinhos do ED. E é isso, finalizamos a nossa aula sobre ED endings. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que está aprendendo inglês, que pode se beneficiar desse conteúdo. Se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Ativa o sininho para você ser anunciado, para você ser notificado dos novos conteúdos que eu postar. Preciso criar um textinho bonitinho para eu falar essas coisas, porque tá tudo no improviso aqui. Então é isso. Me siga, dê like, se inscreva e espero te ver nos próximos vídeos. Espero que você consiga acompanhar os meus conteúdos aqui, que tem muita coisa legal vindo aí pela frente. É isso. Thanks for watching. Bye bye.